grupo de 80 pessoas se reuniu de 1º a 3 de abril em Marechal Cândido Rondon. Estamos aqui para acompanhar, depois de 40 anos, um encontro muito especial. O encontro do Batalhão da Guarda Presidencial. Um momento muito especial para contar histórias e, principalmente, matar saudades. É muito gratificante, né, a oportunidade que eu tive, né, quando me coloquei à disposição de fazer aqui em Marechal, nem eu não acreditava tamanha emoção, né? Mas quando a gente vai relembrando, isso são 43 anos atrás, um espaço muito grande, é muitos anos e é muito tempo. Mas em poucos minutos ele se encurta, né? Porque as pessoas são as mesmas, a gente reconhece que a personalidade, a conduta, o respeito, a educação que nós adquirimos lá continua até hoje. Nós temos aqui, que nem a Hausbeer, amanhã é no Clube Náutico em Porto Mendes, o Lago, que nós vamos confraternizar o dia todo. Arrumei uma bandinha típica de Marechal, uma comida um pouquinho mais direcionada ao nosso costume, mas para eles tudo é indiferente, sabe? A gente se conhece, né? E é tudo mais ou menos no mesmo nível. As pessoas são aqui o que elas são e não o que elas têm. O encontro realizado preencheu uma lacuna de 43 anos entre os soldados da turma de 1973, os quais, mesmo trilhando caminhos diferentes, não perderam a essência da amizade criada naquele período. Eu gostaria que você falasse um pouquinho qual que é o sentimento de vocês terem se encontrado nesse dia tão especial depois de tantos anos. Olha, para mim foi uma surpresa grande, foi uma satisfação grande de ter encontrado meus amigos aí, que nem meus irmãos. Nós estamos aqui simplesmente pela amizade e outra coisa, um gosta do outro de graça. Tem gente que está fazendo quilometragem, tem gente que está fazendo sacrifícios para estar aqui curtindo esse momento. Então, em primeiro lugar, eu, em nome de todos, agradeço a Deus por essa oportunidade. Esse grupo está aqui graças à dupla dinâmica aqui, Batman e Robin, quem dá, não sei. Mas... Daí a colaboração não, daí ele começou a conversar, então almoçava junto. Faz mais de 15 anos que a gente se conversa, resolvemos. Daí fizemos lá, temos aqui esse calculador aqui, que foi um dos pioneiros também, que começou a reunir o grupo. Temos o Dias, que passou a ser nosso assistente social. Como que está sendo esse momento de reencontro para você, depois de tantos anos, encontrar seus colegas? Eu não sei nem por onde eu começo, sabe? Eu acho assim, primeiro é muito legal, é gratificante, a gente parece que voltou a ser criança. Nós temos um grupo no WhatsApp, e aí se comunica, tiveram a ideia de fazer um encontro, aí o Elmir, que mora aqui, e outros aqui, não, vamos fazer em Marechal Cândido Rondon. Nós estamos achando assim um excelente lugar, uma cidade legal e tudo mais, um lugar muito gostoso. Mas a emoção de reencontrar um ex-combatente que a gente estava junto na época da ditadura, passando da ditadura para a democracia, e isso foi um período muito difícil para você conviver como jovem de 17 anos, e a gente não tinha muito conhecimento e ainda aprender tantas coisas e tudo mais. Então tudo isso, hoje, por exemplo, quando nós chegamos, nós encontramos um colega de Cascavel que chorava o tempo todo, não conseguia falar. Interessante, muito assim, emocionante isso. E aqui também, cada um que a gente encontra, conversar, não sabe o que falar ainda. Eu acho assim, foi muito providencial, tá certo que demorou bastante, 42 anos, mas a gente se reencontrar. Hoje você olha na fisionomia de um desses, de cada um deles, e você vai se reconhecendo e voltando no passado. Sabe? Muito interessante, com suas famílias que estão aqui, esposas, outros trouxeram filhos, né? A minha esposa não pôde vir, chorou muito porque está trabalhando, então isso tudo reflete nesse encontro desse grupo, sabe? Como é que é seu sentimento hoje de rever os seus amigos depois de tanto tempo, relembrar situações e momentos? Como é que está o coração hoje? Olha, se eu falar de emoção, é brincadeira, é um orgasmo de emoção. A hora que nós encontramos esse pessoal hoje aqui na beira do hotel ali, nos esperando ali, foi uma coisa assim ímpar, sabe? Ímpar. É como o nascimento de um filho. 43 anos praticamente, né? Então a gente se sente emocionado, realmente a gente se emociona com tudo isso aí, com esses velhos amigos, com essa turma.
as esposas hoje se interagindo aí, né? É tudo muito, é uma coisa assim, eu não consigo descrever, é indescritível, né? É indescritível. Já me confidenciaram aqui que você foi o criador do grupo do WhatsApp, né? Que começou a chamar o pessoal para se reunir. E como é que foi essa caça aos amigos? Inicialmente, eu vou falar desde o início. O meu grande objetivo, a minha maior emoção seria encontrar 3 pessoas. Vou ser sincero para você, era o Albanir, o Catarina que está aí, o Edésio, o Dias. Aí o Dias me encontrou lá no Face, e aí, vamos reunir tudo? Vamos embora. Aí contatei um, contatei outro, busquei meu amigo César, aí fomos achando cada um achava um, aí fomos montando. E hoje, felizmente, nós estamos aqui. Foi difícil para você marcar uma data? O pessoal já ia tirando um sarrinho no WhatsApp, já contando, vamos lá, convida tal, convida tal. Foi difícil reunir? A zoeira é grande, difícil não, a zoeira é muito grande. Esse pessoal aí, tem pessoas aí que não é gente, entende? Já vê, os anos passaram, hoje eles estão com 61 anos, 62, mas a mente é de 18, é como a gente estivesse lá. Esse é o grande espírito. Pode perguntar para qualquer um, é a emoção. Você precisa estar aqui para filmar a hora que nós chegamos aí no hotel. Eu quase chorei. Lá com o Jonas. O Jonas. Nossa. Um amigo nosso veio lá de Cascavel, saiu lá, foi nos encontrar lá, levar água. Receber, é uma recepção, é muito emocionante, de fato. É indescritível. A gente não consegue expressar o que é isso, na verdade. Eu, quando soube da formação desse grupo, eu fiquei muito emocionado. Eu sou um pouco emotivo, bastante por ser um homem, né? Mas tudo bem, né? Mas eu fiquei maravilhado, eu amei. Eu hoje moro em Sinop, né, Mato Grosso. Morei 40 anos aqui em Rondon e faz 17 que eu moro em Sinop, Mato Grosso. Mas eu fiquei assim, nossa, fiquei uma coisa que sempre a gente lembrava dos companheiros, daquela turma. Pô, cadê o Zibord, cadê o Zonta, cadê o Carpejane, cadê... Tinha notícia com o Ilmir aqui, né, porque nós éramos daqui, né, o Lucilo Mila também. Mas do outro pessoal procurava no... Parece que velho não tem Face, né? E eu, como não sou velho, tenho Face, procurava o pessoal no Face e cadê? Não achava. Eu acho que essa informação não confere. Não, eu também acho. E hoje, aí todo mundo tem Face. Mas como a gente não tinha relações de nomes, porque tem alguns privilegiados que fizeram isso, anotaram o nome, endereço de todo mundo. Tem, acho que o Zibord, alguém tem esse caderno que anotou os nomes, né? Mas eu não fiz isso, né? Então a gente perdeu o contato totalmente. Nós éramos entre 16 aqui de Marechal Rondon, que na época Pato Bagado, entre Rios, Mercedes e Quatro Portos pertencia a Rondon, né? Então nós formávamos 16 pessoas daqui. Pelo que eu sei, 2 já falecidos, que é Lauredo Scherer e Euclides Andrioli, né? Momento ímpar rever os amigos, 42 anos, não é toda hora que acontece uma coisa dessa. E estou simplesmente adorando. Foi a melhor coisa que eu podia ter feito nos últimos tempos. Ter me deslocado de Londrina para vir aqui, compartilhar essa alegria, essa coisa gostosa, esses amigos de 42 anos, sem explicação. É uma coisa que eu nunca acreditava, né? Porque eu estava viajando para o sul e a minha filha ligou, Elmir quer falar contigo. Eu falei, mas aconteceu algo grave? Sim, muito grave, ela respondeu. Eu falei, o que foi? Quer reunir todos os militares dos 73. Falei, meu Deus, isso é a melhor coisa que ele podia fazer, porque você tem saudade desses amigos. Nós ficamos 1 ano junto e 11 meses. Uma amizade, porque naquela época não tinha comunicação. Nós, daqui, em Brasília, é a mesma coisa, nós estávamos isolados. Então os parentes não existiam mais. Então nós se conformávamos um com o outro. Como? Pasta de dente, sapato, aquela amizade, dinheiro, sempre faltava, né? Então, agora rever todo esse povo que colaborou comigo é uma emoção muito grande. Que isso aqui não tem dinheiro que paga, porque amigo, a gente tem poucos.
os que tem, você tem que conservar. E esses são amigos verdadeiros. Muito amizade que a gente tem com esse povo, que mesmo servindo o exército, virarem como irmão da gente. Eu estava falando pros meninos aí, os menininhos de 62, 63 anos, que eu renovei a minha alma, meu espírito, 10 anos. De ver esse pessoal aí, muita gente que a gente estava esquecido, né? Então a gente reviver isso aí é ficar feliz um monte de vezes. Você vê que passou 43 anos e a amizade continua, diga lá, a mesma. Mas o mais importante é isso. A amizade continua a mesma, o carinho, chega, o amor que você tem para todos isso aqui, ó. Eu e mais um amigo meu, Dias, e o Pedro, a gente conversando em conjunto, fala assim, pessoal, por que só nós três aqui? Vamos reunir o restante? Aí ele falou, vamos. Como fazê-lo? Vamos criar no WhatsApp um grupo? Criamos o grupo, aí um já ligou para outro, já ligou lá pro Pessuti, ligamos para outro conhecido nosso, Colofê, daí ligamos para o pessoal de Londrina. De repente, hoje nós somos mais de 100 e poucos juntos. Para reunir esse pessoal, ninguém deles imaginava que nós tivéssemos essa oportunidade de estar aqui hoje, junto, comemorando, fraternizando, olhando cara na carinha de cada um de aqui e relembrando quem éramos nós há 43 anos atrás. Confirma isso. Cara, mas claro, com toda certeza. E hoje é uma alegria muito grande para nós aqui, nós moradores de Rondon, né? Receber esse grupo maravilhoso aí. Prestigiar o primeiro encontro. Depois de 43 anos. Se vê que o tempo não importa para nós. Nós somos com 18 anos de idade. Como é que foi organizar para juntar tanta gente, que hoje eu vejo muita gente emocionada até, né? De se reencontrar e partilhar as lembranças. Como é que foi isso? A ideia partiu de 3 amigos ou 4 em Curitiba, que a gente tinha um pouquinho de contato. E durante esse tempo, não existe um aqui que vai olhar para você e vai dizer assim, olha, eu nunca pensei num amigo do quartel do BGP de 1973. De posse disso, a gente encontrando em Curitiba, demorou 30 anos para a gente se encontrar lá. Aí, conversando com outro, a gente resolveu, eu e Walter conversando por telefone, vamos montar um grupo BGP 73? Vamos. Pronto. A magia do WhatsApp fez o resto. Relatos contam como foi a experiência na época, quando foram chamados para o quartel e foram surpreendidos ao serem encaminhados a Curitiba e depois a Brasília. Quando nós servimos em 1973, era muito difícil. Era uma situação que era a ditadura que mandava, né? Então nós fomos em Brasília, nós morávamos no interior, né? E todo mundo desconhecido, longe da família, mas então ficou aquela emoção grande, que quando encontra um amigo assim, nossa, lembra naquela época, é muito gostoso demais. A nossa rotina era uma rotina de ordem, de submissão, era uma coisa de disciplina, a nossa rotina, vamos falar assim, no dia a dia. Aí quando a gente podia escapar, a gente frequentava aquelas torres, parquinhos, rodoviárias, eram os nossos passeios, porque não tinha muito mais do que isso. Esse era o nosso dia a dia. Tinha um lugar lá que chamava Água Mineral. O pessoal vibra quando fala de água mineral. A água mineral é uma piscina de águas naturais e a gente frequentava aquilo, porque era de graça. O militar é muito enérgico. O militar praticamente é uma ditadura. Você tem que cumprir sim ou sim. Então, nós que somos do Sul, somos povo flexível. Para nós era muito pesado. Mas superemos, lógico. Com as dificuldades e tudo, superemos. Mas foi uma coisa que passou, uma experiência a mais na vida, e creio que quem serviu o exército nunca vai se esquecer disso. É uma vitória, né? E o importante nosso é que não é só nós. Nós, quando estávamos lá, nós éramos sócios. Um ficou irmão do outro, nós somos irmãos do coração. E nós estamos aumentando a família. Agora tem meus netos, tem meus filhos, tem os filhos, né? E a gente está aumentando. E a gente quer passar tudo isso para eles. Que foi uma aventura que nós tivemos lá. Nós honramos nossa pátria, né? Que não está como está hoje, né?
Tem aquela vergonha de dizer muitas coisas, né? Tá? Mas o importante é isso, é a família. Essa é a rampa do Palácio Planalto. Eu ajudava a fazer a entrada do presidente 2 vezes por semana. Eu era o segundo soldado do lado esquerdo, ou de cima para baixo, né? Eu participava 2 vezes por semana a entrada do presidente da República na quinta de manhã, a entrada de manhã e de tarde a saída nós fazia. E na quinta-feira, na terça e na quinta nós fazia a minha companhia de preço pesado, né? A gente estava comentando, né? Isso, a gente considera isso até uma honra, né? Ah, sim, na época para nós era interessante. Toda semana, todo dia o presidente passava na minha frente, nossa frente, e nós tínhamos que apresentar a arma e ele entrava. Tempo dos militares, isso era uma disciplina muito interessante, né? Mas na quinta e na terça e na quinta era a recepção feita na rampa com essa guarda, com a banda tocando e o público podia assistir essa entrada do presidente, né? Na época era o presidente Médici, né? Sim. Eu estava comentando com o seu colega, devia ser assim... Passaram por momentos perigosos, assim, que vocês tiveram que fazer alguma proteção ou era bem tranquilo? Como é que era essa proteção que vocês desempenhavam no Planalto? Eu acho que na época a gente não sabia. Eu fui pegado a laço no interior de Entre Rios, aqui, fui para lá. Fui convocado na época pela minha postura, pelo meu tamanho, que eles tinham esses 48 soldados, era tudo mesmo um perfil alto, parecido assim, né? Então, porque de repente por causa que vinha muita autoridade, eles queriam, e era essa guarda, essa uniforme de gala daí, né? Jaqueta azul e bege, né, que nós usava. Eu penso que nessa época da ditadura, tinha um estigma de que nós tínhamos que mostrar, que eles tinham que mostrar soldados grandes, altos, fortes. Então, não é que ninguém formou esse tipo de soldado, mas assim, o governo, na época que era militar, ele queria mostrar esse tipo de força, sabe? Nós somos assim, entendeu? Como se fosse na Europa. E não, na verdade não era bem isso, mas eles eram escolhidos a dedo para ficar aqui. Na época, tinha 8 quartéis em Brasília, 3 e um BGP do meu, RCG e a PE. 3 quartéis, os soldados eram pegados do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. E os outros eram de lá, que eram os goianinhos, né? Esse é meu amigo, esse aqui é de Londrina, esse é de Castro, eu e esse aqui é o Nelson Malão, esse é de Jaraguá do Sul. Dentro do quartel, nosso era o batalhão da Guarda Presidencial. Desses 1.500 soldados, dividia em várias companhias. Eu ficava numa companhia, que era a CCS, e ele ficava na terceira companhia, que era na CPP. É que nós temos mais alguns aqui da terceira e da quarta companhia. A gente sempre acompanhava o pessoal do fuzileiro, aí eles faziam, a gente via como é que era feito e a gente fazia a sequência. Infelizmente o Cosaim, ele estava com muito medo, ele se assustou muito com uma caída da água, assim, que tinha uma cachoeira mais ou menos de uns 6 a 8 metros, mais ou menos, e tinha chovido muito antes da gente passar, então aumentou muito a quantidade da água. Eu passei e ele foi passar, daí ele não conseguia sair de medo e acabou caindo naquele momento, assim, de costa já na água. Mas no momento que ele caiu, deu para entender que ele nem reagiu, né? Ele nem reagiu, ele já afundou e sumiu por dentro das grutas. O Renato entrou na água depois do almoço e simplesmente desapareceu, não achou nem um pedaço. Nós tivemos no mesmo dia 2 falecimentos na nossa companhia. Foi um fato assim que abalou bastante naquele momento a nossa tropa, né? Mas a gente não se entregou, né? A gente ficou tranquilo, fazendo tudo que deveria fazer e concluímos a manobra sem problema. Além de servir, cada soldado desempenhava a função. Nós era motorista, eu era motorista de QT, que chamava viatura, né, QT. E o resto do dia, quando estava de folga, era só fazendo sacanagem, só aprontando sacanagem. Eu era telefonista, meu amigo Gilberto também, telefonista, uma boa parte do pessoal é telefonista. Aí o pessoal tinha que, Paraná, Santa Catarina, tinha que ligar, falar com o pessoal. Aí nós conversamos lá tal, digo, olha, tem jeito aí, dar uma telefonadinha? Digo, claro que tem.
Olha, foi, eu acho que uns 5, 6 meses de telefonemas. Aí sobrou para mim e para o meu amigo Jubim. Aí tivemos que pagar. Para eu não ser expulso, aí me jogaram lá para a 5ª companhia. Coisa mais linda do mundo, mas tivemos que pagar. Aí sobrava no final da história, sobrava lá uma graxa para sapato, um creme dental e um pacotinho de cigarro Arizona. Naquela época a gente fumava ainda. E olha o que sobrava. Daí não adianta ir na cantina porque não tinha... A gente não tinha respaldo, não tinha mais nada. Fui guarda presidencial. Eu fazia parte do grupo de elite do batalhão da guarda presidencial como porta-bandeira, né? Então nós estávamos sempre recebendo as autoridades, né? De todos, do Brasil, dos exteriores. Então a gente teve um certo privilégio. Mas também a gente sofria com treinamentos muito fortes, né? Que nós éramos escolhidos pela altura, pela cor e por outras coisas a mais, né? A gente foi muito bem sempre tratado no quartel. Essa era uma coisa muito legal, assim, pelos nossos comandantes, que nós tínhamos aquele acesso direto, próximo junto com o presidente, com as autoridades máximas, tanto do Brasil como do exterior. Então, aquele reconhecimento, então é muito legal. Hoje, a gente vê na televisão, uma vez a visita à tropa, era nós que estávamos lá ontem. Né? Era nós que estávamos recebendo esse povo, né? Eu era do pelotão de transporte, né? Então não fazia aquele desfile na marcha, né? Mas nós transportávamos a tropa até o local do desfile, né? E depois ficava esperando lá. Nós desembarcávamos a tropa num local e deslocávamos para um outro local esperando a tropa depois no final lá. E aquele calor abrasador de Brasília, né? 40 graus, 7 de setembro, mas aquilo era fantástico. Eu atendi o telefone e o rádio amador dele. Tudo que se passava no quartel, eu participava. Eu era o primeiro que ficava sabendo e repassava ao coronel. Então, quer dizer, eu estava por dentro de tudo. Então, tudo que acontecia, eu era a primeira mão dele. E eu me sinto orgulhoso de ter feito isso para ele. Não também quero dizer, engraxei o sapato, limpei o apartamento dele, não fazia barulho quando dormia, tudo isso eu levava em consideração. Mas, até que a maior surpresa foi que ele se foi a Assunção a dar uma charla para os militares e na volta passou na minha churrascaria e se deu presente. E foi um reencontro que jamais vou esquecer. Histórias engraçadas não faltaram também. Eu estava levando uma pessoa morta para Três Corações e aconteceu um BO na estrada, né? E fomos de Grota Abaixo lá. E um cidadão de Curitiba, um outro motorista de caminhão, parou e foi fazer boca a boca, pensou que a pessoa estava viva, né? Que estava comigo. E ela não estava morta, né? Então, isso aí foi um caso que aconteceu 2 horas da manhã, né? E na Serra de Porecatu. Estávamos nós, um belo dia de semana, sábado, né? Sábado. Com vontade de ir na igreja, que tinha missa, a gente ia muito na igreja lá em Brasília, sabe? Não vai fazer igreja. E aí, como a gente tinha uma certa amizade com o sargento, nós só andava a pé e de ônibus, né? E olha lá, indo emprestando dinheiro para pegar o ônibus. Vamos sair de perto. E esse sargento, fica aqui. E esse sargento muito querido emprestou a variante vermelha. Nós íamos indo para a missa em Taguatinga, salvo engano, e com 1 litro de pinga na mão. E lá fomos nós com a variante vermelha. Eu, Ziborg. Acho que o Ziborg já deve ter contado essa. Vem pra cá, Cabo. Vem pra cá, Cabo. Ele vai falar besteira, Eu acho que o Ziborg já deve ter contado essa história, porque se perguntaram para ele, é uma das que a gente sempre conta. Então lá fomos nós, né, para a igreja com a variante do sargento. E dirigindo na chuva. Emocionados, né? Nós íamos rezar. Chegamos num trevo, chovendo. Muita fé, né? Entramos numa curva, sem fé. Imagina, rodamos. Graças a Deus não tombamos nada. Tinha um posto de fiscalização do lado, né? Tinha um posto de policial do lado, mas nós estávamos todos fardados, não tinha problema. E aí, ao invés de ir para a missa, a gente voltou para o quartel com as perninhas tremendo. E só fomos lavar a variante vermelha do sargento. Esse cidadão aqui tem um coração, certo? Maravilhoso. Você falou de fatos.
Nós, naquela época de 73, nós corria, isso aqui também está no telefone, nós corria telefonar para a família. E veio uma conta no telefone daquela alta. Tá? E ele sem entregar ninguém, ele ficou quantos meses sem receber? 6 meses. 6 meses sem receber nada. Daí nós descobrimos, porque ele não falou para ninguém, certo? E nós descobrimos e começávamos a manter ele com cigarrinho, alguma coisa assim. Então ele não tinha muitas coisas. Esse tem um coração de primeira. Obrigado. E mais um detalhe, ele trabalhava no rancho dos oficiais. E quando a gente passava lá, ele chamava a gente, deixava uns bifinhos para nós, certo? Sempre foi. Separa os peixes, né? Isso era para os peixes. Peixe não é aquela brincadeira que vocês têm, certo? Que corta a cabeça e come o rabo. Tá? Não tem nada a ver com isso, tá? É 73 esse negócio, tá? Ok? Então ele passou por várias dificuldades, hoje ele tá com nós aqui, mora no coração, e aonde a gente vai, a gente leva ele. Então, assim como a mesma experiência que eu vivi, todos viveram, porque nós saímos da casa dos pais a 1.200 quilômetros de casa, os que estavam mais próximos. Eu ainda estava mais 500, que era Francisco Beltrão, de onde eu vim, né? E então, naquela formação do jovem, rebelde dos anos 70, né? Todos nós, de uma forma genérica, fomos para o quartel. Eu tinha cabelo até as omoplatas, né? Éramos cabeludos. Usávamos calça boca de sino, 44, lembra? Lembra disso? Então nós vivíamos a juventude daquela época pós Woodstock, né? Pós Woodstock, que aconteceu em 69, 4 anos depois, é como se hoje tivesse acontecido agora em 2013, não é verdade? Então, mas nós éramos ainda muito mais dependentes, né? Porque veja o seguinte, assim como eu, muitos que vieram do interior, eu fui ver televisão, tinha 13 anos de idade. E quando nós fomos para o quartel, nós cortamos o cordão umbilical da família. Eu tô sabendo aqui que vai ter um casório também, nossa! Ô, dona Marlene, em 1973, eu recebia, a gente era namorado, né? Eu recebia bastante correspondência dela, né? Então eu gostava, inclusive o Elmir Porte, que é casado com a irmã dela, ele sempre olhava, eu quero saber o que está acontecendo lá em Rondon, tal. Mas daí eu saí para o mundo, ela foi para outro mundo, eu casei e eu separei. E ela também casou e separou. Hoje nós estamos dois separados aqui. Não, nós se reencontramos, mas... Beleza, acabou. Mas vocês não ficam fazendo muito fogo, esse negócio de casamento. A gente não perdeu muito tempo, que tempo é... Tem mais gente aqui, viu? ó. Nós já estamos no 60 aí, cada dia que passa, 60, né? Entendeu? Então é o seguinte, Crespan, você aceita? Para com isso, Marlene. Você aceita a Marlene como esposa? Eu aceito. Marlene, você aceita? Ai. Tá bom, então. Teve uma ocasião que o cabo ia fazer revista no alojamento. Nós pegamos um balde de água com detergente que nós tínhamos limpado lá os banheiros e eu coloquei em cima da porta. Até o Liceu que me fez entregar agora essa passagem aí. Eu acho que o cabo não existe mais, já morreu. E deixamos o balde d'água em cima da porta. Quando o cabo entrou, que ele botou a mão na porta, aquele balde desceu, que virou a água, caiu tudo na cabeça dele, virou um capacete o balde. Então, e ninguém entregava, né? Porque se entregasse já viu, morria. Certo dia tinha fazendo guarda na granja do Torto. Tem aqueles avestruz, conhecido por ema também, né? Muito grande. Ela chegou lá e tal. Ela veio, ela come tudo que tem na frente e vai avançando, vai indo. E ela simplesmente embestou, né? Eu já fui no meu espaço, que era a guarita, e não teve outra. E ela veio. O que eu vou fazer? Eu peguei o fuzil, como ela tem uma baioneta na ponta, bati no pescoço da desgraçada. E ela não morreu, mas deitou, ficou desacordado um tempão. E eu vi que a guarda vinha. Eu falei, tô preso. Não tinha. Ia condenado, não tinha nem dúvida, né? Aí quando a guarda ficou mais ou menos próximo, de uns 10 metros mais ou menos, a desgraçada levantou e foi embora.
mas estou livre, né? Aí eu falei, Aí o comandante pediu, o que aconteceu? Olha, eu não sei, eu estou ali e tal, não sei se ela estava com fome, com sede, alguma coisa, mas se vocês vieram, ela foi embora e passou. Havia rivalidade entre quartéis, né? Polícia do Exército, BGP, RCG, o RCG é aquele pessoal da cavalaria que tem os dragões. Tinha rivalidade. BGP, Batalhão da Guarda Presidencial. Polícia do Exército é aquela que fiscalizava tudo. Então tinha uma rivalidade lá Então tinha essas coisas, a gente andou brigando, apanhei bastante, né? Existem outras peripécias por aí, né? A granja do Urigã, lá nas Festas das Nações, onde nós entornamos tudo. Eu fui o último a passar e eu peguei um pernoite. Aquilo lá me judiou, porque eu queria sair na primeira baixa, mas chegava lá, não bêbado, em coma praticamente, né? Não esquece de falar pro povo, o dia que você deu baixa, que o sargento pediu um copo de água e você começou a chorar e falou que nunca mais nos ia se ver, te recorda? Lembro disso. Agora, além de se ver, estão O meu emocional rimando. é muito forte, Anotava o cidadão, chegava de noite assim, falava, Mortensen, você lembra daquela hora que você estava com aquela gracinha? Ô, pessoal, você não vai me entregar, né? Falei, claro que não. Mas você vai fazer uma faxininha lá para os meus plantão lá no banheiro? Mas você viu só? E aí tá tudo certo. Nossa, pode ficar tranquilo que eu vou fazer. Você viu o que ele falou? Ficava até agradecido, porque ninguém queria ter uma punição no prontuário, né? Aí, saindo de lá, eu entrei no Corpo de Bombeiros do Paraná. Ali eu vivi meus 35 anos. Aí fui galgando cursos. Aí aposentei. Fazem hoje já quase 9 anos. Mas a amizade que eu tenho dentro do Corpo de Bombeiros do Paraná não é a mesma amizade que eu cultivei em apenas 11 meses. É coisa simplesmente inacreditável. Que nós tivemos uma manobra e fomos deslocando até Araguari, a nossa equipe pelo zona de comunicação. E lá terminamos toda a manobra no dia de vir embora. Um amigo nosso saiu, nós fomos nadar no riozinho e morreu afogado. Morreu afogado e não achamos culpa, até hoje não apareceu. É uma história triste, não apareceu. Foi. É triste que nós, da época, a satisfação de conviver um ano com eles. São todos irmãos, isso aqui é mais do que irmão. Tem o Jobim aqui, ó, que era o nosso chefe do o cassineiro. Era o cara que cedeu o bifinho para nós. Ele estava atrás, é verdade, ele estava trabalhando. E eu era telefonista e radiooperador do quartel. Aí, o Márcio também. Aí à noite, dava uma fominha, o Jobim falava, sobe, desce aqui que tem um bifinho. Eu estava no quartel e entrei no alojamento e tinha um cidadão chorando, mas chorando, certo? E eu fui saber o porquê, que ele ficava bem na entrada, ele recebeu a notícia que a namorada dele tinha falecido, certo? E mandaram até uma foto. Então eu consegui conversar com ele, bater um papo com ele ali, daí eu passei, acendi um cigarro, deixei na cabeceira da cama dele, no beliche, e fico olhando para essa fumacinha aqui e deixo o pensamento sair, tá? Daí eu passei pela porta e falei para o plantão, tá fumando, mas ele não tá fumando, deixa ele lá quietinho. Ficou lá, ele melhorou. E eu creio que graças a isso eu sou psicólogo hoje. A gente vai aproveitar e mudar um pouquinho o foco, né? A gente tá só pegando os homens, né? Mas como é que é o papel das esposas que eram namoradas naquela época e ficaram todo aquele tempo longe, né? Como é que foi? Vamos saber uma história. Como é seu nome? Neuza. Neuza, como é que foi a sua história? A minha história foi assim, eu tinha 17 anos e ele já estava com os 18. Aí foi servir. Foi um ano, assim, meio difícil, né? Chato, porque começou a namorar, já vai embora. Dava muita saudade, né? Nesse período ele veio, acho que 3 vezes para minha cidade, E a gente namorou muito por carta. Terminou, depois começou. E foi indo, até que acabamos casando. Teve jeito. Sempre longe, namorando, mas a nossa história foi muito legal. Você estava já namorando com seu esposo? A vida inteira nós nos conhecemos. Vocês moravam na mesma cidade? Sim, na colônia de Entre Rios. Como é que foi? Como é que você se sentiu quando ele foi para o exército? Nossa, foi difícil daí, né? Mas a gente foi para lá, daí uma vez, né? Ficamos um mês. Ficamos um mês lá.
fui já com a sogra e com o sogro. Que bom. E vocês se correspondiam por carta, por telefone? Sim. Uhum. E quando que foi que vocês se casaram? Depois do período do... Depois, casamos em 75. Você está feliz hoje com esse encontro? Como é que está sendo a emoção de vocês? Nossa, imagina, eu estou feliz. Ele, então, né? O grupo teve um dia especial junto ao Clube Náutico em Porto Mendes, onde uma importante solenidade foi feita, homenageando companheiros que já partiram. Nós já estamos aqui pela nossa amizade, estamos aqui de graça. Por quê? Porque o coração nos chamou. Depois de 43 anos estamos aqui. Parece que nós estamos vivendo aquela época, porque a personalidade, a fisionomia, a conduta de cada um não mudou. E agradecer de todo o coração, todo esse pessoal aqui de Marechal Rondon, como dizia o Alf, onde tu mora, garoto, mora em Marechal Rondon. Então, é com muito orgulho que eu falo isso sempre, às vezes a gente brinca com esse povo daqui, mas é de puro coração. Essa magia do WhatsApp fez com que hoje eu enxergo da seguinte maneira: não tem um aqui dentro do nosso grupo que a hora que está naquele negócio não volta a ter 18 anos. Verdade. Todos voltam a ter 18 anos. Aliás, senhoras, um recado importante para as senhoras, tá? Aproveitem, os seus maridos hoje estão com 18 anos. Então, o que eu podia fazer? Terminar esse grupo como eu sempre fiz, com alegria. Eu vou fazer uma homenagem, só que preciso um pouco de música. Sem a música eu não posso continuar. Tem um pouquinho de música aí? Nosso tenente Miranda, à frente da tropa, escutam alguma coisinha lá atrás da pérgola e deu a volta e chegou lá, o hino nacional tocando, e tinha um amigo nosso com a vassoura dançando o hino nacional. Tá aqui o homem. Eu deveria ter ficado lá. Eu fazia o segundo ano colegial lá. Eu deveria ter ficado lá. Cidade de muita oportunidade. Hoje eu seria. Hoje, possivelmente, eu fosse um funcionário do Itamaraty. Já pensou? Soldado é assim, né? Infelizmente. Existem outras peripécias, mas vem vindo aí um camarada, o Dias, entrevista o Dias. O Dias tem mais histórias aí. Aí foi definida essa data de hoje, 1º, 2 e 3 de abril. E quem pôde veio, né? Eu pus as mulas na estrada e acelerei, né? Dentro do quartel você vira irmão. Não tem como fazer diferente. Você vira irmão. Você tem que ser irmão. Porque senão você fica do lado. Mas nós hoje, o espírito nosso é de 18 anos atrás. Você pode olhar para cada um, cada carinha de cada um que está falando aqui, conversando entre si. Alegria, né? Alegria de estar aqui, sabendo que está bem, que venceu, que batalhou, que venceu e chegou onde que você está. Uma vez ele me deu uma mijada. Ele me deu um xingão uma vez, que eu depois, eu falei para ele isso aí. Depois daquele xingão, eu me corrigi e esses tempos aí, cabo de uns 15 anos, eu botei em forma o que ele me xingou, o que ele me corrigiu, eu botei em forma nas minhas crianças lá em casa. E foi tudo através do cabo Ademar. A gente começou a se conversar e cada um foi buscando 1, 2, 3, 10. Hoje já estamos no grupo com 85 pessoas. Nós não queremos parar por aí. Nesse domingo, quando a gente encerrar, a gente já vai programar o próximo encontro. Nós vamos decidir onde é, se é na praia, né, pessoal? Se é no norte do Paraná, se é em Santa Catarina. Nós vamos trazer o ano que... Hoje deve ter uns 80 aqui, né? Com as esposas. Olha que maravilhoso, as famílias
Porque nós, simplesmente, na época, fomos jogados a 1000 quilômetros de distância. Cada um teve sua vida, cada um constituiu sua família. Só que a gente nunca esqueceu desses amigos queridos de lá. Então nós começamos a olhar e olhava para esse cidadão assim, olhava para ele assim. Sabe aquele olhar apaixonado assim? A gente ficava olhando. Brincadeira. E a mulher dele olhava para mim e a minha olhava para mim e olhava assim, o que está acontecendo? Daí eu levantei assim, que eu tomei coragem, cheguei assim e perguntei para ele, você nasceu em 54? Ele falou, nasci. Você serviu em... Do meu pai e da minha mãe ainda. Ele falou, eu perguntei para ele assim, você serviu o quartel? Servi em Brasília, no BGP. Ele disse, como é que você sabe tudo isso? Eu olhei para ele, porque eu reconheci teu narizinho. E onde que nós nos amparávamos? Nessas pessoas que tinham os mesmos problemas que a gente. Então, eu até disse numa outra entrevista que a expectativa para que isso viesse a acontecer, todos nós vivemos um momento lúdico, sabe? Naquela ansiedade. Eu falo por mim que assim, eu fiquei tão mais ansioso do dia que eu fui para a maternidade acompanhar minha esposa quando ela ganhou o primeiro filho, né? Porque eu estava ansioso para ver todas essas pessoas e fico muito emocionado. Eu me separei o ano passado, eu preciso arrumar uma candidata, eu preciso me casar novamente. Tenho bons propósitos. E como é que é a pessoa que você está procurando? Como que você deseja? Cinquentinha. Cinquentinha tá bom? Cinquentinha. 43 anos, vou arrumar pra você. Viu? Um cinquentinha. Hoje aqui todo mundo tem 18 anos. Então, esse momento é ímpar em nossas vidas. Então, nós já estamos programando fazer, digamos, mais um encontro aí, porque com 60, 61, 62, o tempo urge. Nós não temos como mais, olha, vamos esperar mais 10 anos, vamos fazer, porque, como diz aquele texto, né, o tempo foge. Então, nós temos que procurar, a partir dessa idade, estar mais juntos, conviver. Hoje pode ser, a gente traz as esposas, os filhos. O Adão é o companheiro, é a alegria do batalhão. Quando ele estava com saudade de casa, deprimido, chorando, o Adão era o cara que trazia alegria. Reunia a turma no campo de futebol, um violãozinho, tocava e a gente chorava. Eu tô olhando para ele, eu tô olhando para esse aqui, para esse cara aqui do lado, eu tô olhando pro Mortes, pro doutor Ziba. Para mim, eles são os piazados de 18 anos. Para mim, eles são a mesma coisa. Então, se faltar com respeito com eles, é isso aqui, eu vou ficar falando com respeito toda hora, porque eu vou agarrar eles, vou chamar de Bofe, vou chamar de Mortes e vou chamar de Ziba. Ziba Norris. Com as pedras imóveis da praia, eu fico até o lado, sem saber dos amores que a vida me trouxe, eu não pude viver. Eu perdi o meu medo da chuva, pois a chuva voltando pra terra, pras coisas do lar. Aprendi o segredo. Ao chegarmos ao final desse grandioso encontro dos reservistas do Batalhão da Guarda Presidencial, o primeiro encontro dia 1, 2 e 3 de abril, nós estamos aqui encerrando com chave de ouro esse encontro muito emotivo e muito importante para nós, para todas aquelas pessoas que compareceram aqui. Nós pudemos, nesses 3 dias, superar a distância, a saudade, a lembrança, e todos eles trouxeram o seu conhecimento para esse primeiro encontro. E que nós somos muito gratos e queremos agradecer a todos. E já aproveitar a oportunidade nessa nossa despedida emocionante, convidar a todos para o próximo encontro no litoral paranaense.